Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Meu pai morreu de ataque cardíaco quando eu tinha apenas 4 anos. Ainda me lembro da noite em que ele teve o ataque, observando da janela do 3º andar do quarto da minha bisavó, enquanto ele era levado em uma maca pela entrada da garagem. Caralho! Ainda me lembro das árvores nuas e retorcidas no jardim, e suas sombras rastejando assustadoramente pelo gramado. Isso tem pouco a ver com a história que eu vou contar, mas ilustra o ponto que todos aqueles que questionarem a validade do meu passado nas minhas lembranças. As minhas memórias da primeira infância sempre foram muito claras, especialmente durante aquele momento de perda na minha vida. Isso não é algo que eu imaginei. Essa não é uma memória vaga para mim. Se eu consigo me lembrar daquela noite fatídica, tenho absoluta certeza de que estou me lembrando perfeitamente disso. A história real começa em meados de outubro, não muito antes de eu perder meu pai. O Halloween era o meu dia favorito do ano, e todo o mês que o antecedia era sempre um momento de excitação. Haveriam noites que eu ficaria acordado na cama, emocionado com a ideia de me vestir de gato pela 3ª vez consecutiva. E o que mais você quiser. Uma noite, em particular, depois que minha mãe apareceu de repente no meu quarto e me repreendeu por ainda estar acordado, eu me forcei a fechar os olhos e tentei dormir. Eu estava quase lá, quase dormindo, quando ouvi a porta ranger lentamente. Sendo uma criança esperta, pensei que fosse minha mãe e mantive os meus olhos fechados enquanto fingia roncos de desenhos animados, que, na verdade, ela nunca acreditaria. Presumi que minha mãe acabaria indo embora, satisfeita por eu finalmente ter cochilado. Mas, em vez disso, a porta rangeu ainda mais, e passos pesados começaram a andar para dentro do meu quarto. Por fim, ousei espiar com o olho aberto para ver o que estava acontecendo. O que vi não foi minha mãe, mas um monstro. Ele não era nada assustador. Na verdade, era meio fofo, coberto inteiramente por uma espessa pele laranja. Ele se elevava sobre minha cama com um largo sorriso de dentes pontudos. 2 chifres carneiros retorcidos estavam em cada lado de sua cabeça, e devido ao seu tamanho, quase arranhava o teto. O monstro não olhou para o meu irmãozinho dormindo na cama do outro lado do quarto. Em vez disso, ele estendeu a mão com garras para o segurar. Não sei o porquê, mas pensei que estava tudo bem e aceitei o seu gesto. E coloquei minha pequena palma na mão dele e a segurei com força. Lentamente, ele me levou através da sala e em direção a um espaço vazio na parede, onde minha mãe pretendia colocar algum tipo de mobília de Vime. Observei com curiosidade, enquanto um monstro laranja raspava suavemente uma larga forma de porta contra o papel da parede com sua garra, e em um instante um portal apareceu. Ainda me guiando com o máximo de cuidado, ele passou e fomos envolvidos por um clarão de luz muito brilhante que me fez apertar os olhos. Conforme ele desaparecia e meus olhos se ajustavam, descobri que não estávamos mais no meu quarto. Estava no que eu só posso dizer que era seu mundo. E era um mundo que me maravilhava. O mercado de paralelepípedos se estendia diante de nós, cheio de barracas e carrinhos comandados por todo tipo de monstro que você possa imaginar. Bruxas gargalhavam de uma barraca cheia de porções espumantes e me davam milho doce quando passávamos por elas. Vampiros relaxavam sob a sombra de um toldo, vendendo frascos decorativos de sangue que brilhavam como vitrais obscenos. Haviam lobisomens, esqueletos, múmias e muito mais. Todos ocupados, se preparando para o Halloween, e todos muito amigáveis.
Atravessar o mercado pareceu levar horas, mas eventualmente nos levou a um amplo parque cheio de árvores e outro portão brilhante em sua entrada. Meu monstro me guiou até lá e depois de trocar um abraço caloroso, ele me conduziu pelos portões e me deu um alegre aceno de despedida. E então eu acordei na cama. Meu irmão ainda dormia profundamente do outro lado do quarto e a parede em branco estava em branco de novo. Durante o café da manhã, contei à minha família a história maluca. Minha mãe reagiu do jeito que você esperaria que a mãe reagiria a uma história de uma criança de 4 anos. Meu pai apenas sorriu fracamente. Foi um sonho e imaginei que era o fim, mas tinha sido tudo tão emocionante. Gostaria de poder ter tido tudo de novo. Um ano depois, meu desejo se tornou realidade. Era meados de outubro de novo e, embora ainda fizesse uma época emocionante, eu não tinha mais problemas para dormir. Mas, mais uma vez, eu acordei com o rangido da porta do meu quarto e abri meus olhos para ver meu monstro laranja entrando no quarto com um sorriso envergonhado. Pulei da cama para encontrá-lo e, mais uma vez, ele desenhou a porta na parede com sua garra e me levou para seu mundo. Todos estavam animados em me ver e todos se lembraram do meu nome. As bruxas me deram doces novamente e os vampiros se pilaram olás. Foi o mesmo caminho do último sonho, serpenteando pelo movimentado mercado até chegarmos aos portões do parque e nos despedirmos. No ano seguinte, tive o sonho de novo, e no outro também. Começou a se tornar a minha tradição anual de Halloween que só eu conhecia. Foi só quando eu tinha 11 anos que os sonhos começaram a mudar. Naquele ano, nenhum dos monstros no mercado parecia feliz em me ver. Eles lançaram olhares severos para mim e meu monstro laranja enquanto passávamos, sussurrando em vozes baixas que eu não conseguia entender. Não haviam mais doces, nem cumprimentos ou sorrisos. Foi uma viagem enervante e eu acho que meu monstro sabia disso, pois ele começou a acelerar o passo e foi rápido em me levar ao parque. Quando eu tinha 13 anos, o mercado se tornou um ambiente hostil. Todas as criaturas gentis que eu conhecia há quase uma década gritavam em vozes ásperas. Eles apontavam com dedos ossudos, cuspindo com raiva e ordenando que saíssemos. Pela primeira vez, meu monstro realmente me pegou e me carregou, não parando até que eu estivesse em segurança no portal. Eu tinha 16 anos, quando os sonhos finalmente se tornaram pesadelos. Meu monstro veio atrás de mim, como sempre fazia todos os anos. Mas havia algo diferente nele. Seu pelo laranja felpudo tinha ficado fino, e seus chifres de carneiro tinham várias lascas e rachaduras. Ele ainda estendeu a mão e me levou por aquela porta, mas isso foi um erro grave. Fomos perseguidos pelo mercado, mordidos, arranhados e cortados. Meus ouvidos estavam cheios de sussurros altos, o suficiente para me afogar. Mas a boca de ninguém se movia. Eu era grande demais para meu monstro carregar, mas deixei que ele me puxasse até o parque. As outras criaturas nos seguiram até o portal, não deixando tempo para despedidas. Fui empurrado e acordei encharcado de suor no meu quarto. Aos 17 anos, meu monstro era uma sombra do que ele já foi quando veio me buscar. Não havia perseguição neste sonho, nenhuma sensação de perigo iminente. Havia, no entanto, um medo enorme que pairava sobre nós enquanto caminhávamos pelo mercado de paralelepípedos. As criaturas pararam em suas barracas, buracos negros no lugar de olhos e bocas. Elas se viraram e nos encararam enquanto passávamos, embora estivessem imóveis. Meu monstro teve que parar frequentemente para recuperar o fôlego antes de chegarmos ao parque. Antes de entrar pelos portões, o envolvi em meus braços e o apertei com força, como fazia quando criança. Ele olhou para mim com os olhos tristes
mas sorriu com aqueles dentes girantes e me conduziu para frente, como sempre fazia. Quando acordei, percebi que os meus olhos estavam cheios de lágrimas. No ano seguinte, me perguntei se talvez eu teria o sonho novamente. Era muito tarde, em outubro, muito mais tarde do que o normal, e eu ainda não tinha sonhado o meu sonho. Na noite de Halloween, depois de uma festa até tarde com os meus amigos, sonhei atordoado que alguém estava arranhando as minhas paredes. Saí da cama e me movi cautelosamente pelo chão para ver que a porta cheia de luz para o mundo do meu monstro estava aberta. A porta do meu quarto, por outro lado, estava fechada e eu estava completamente sozinho. Atravessei o portão sozinho, me perguntando se talvez ele estivesse esperando do outro lado. Mais uma vez, me deparei com a mudança quando descobri que a longa rua de paralelepípedos estava vazia. Vazia de todas as estruturas e de toda a vida. A única coisa que me acompanhava eram as longas manchas de sangue marrom escuro e as dispersões do que eu só podia supor ser carne. Havia um cheiro horrível de podridão que me fez cobrir o nariz com a gola do meu pijama e me forçou a fazer a caminhada familiar com as pernas trêmulas. Por horas, eu andei, meus pés descalços, escorregando em sangue coagulado, manchando os meus dedos e me fazendo tremer. Eu gritei, mas eu só fui recebido pelos sons do vento sussurrando pelas ruas. Quando o mercado terminou e deu a luz ao parque, parei e meu estômago revirou violentamente. Haviam cadáveres no meu caminho agora, de bruxas, vampiros, lobisomens e outros monstros. Eles estavam mutilados, horrivelmente desfigurados e descartados em pilhas descuidadamente. Eles não eram mais cegos ou de aparência cruel, mas as criaturas amigáveis que eu imaginava quando era muito jovem. Eu estava escorregando por mais sangue e mais carne, e agora desviando de corpos em pedaços sangrentos de doces sob meus pés. Bem à frente estavam os portões do parque, e diante deles havia uma visão familiar. A forma reconhecível do meu monstro estava me esperando, mas ele estava de costas. Seu pelo também era muito irregular. Percebi, revelando um corpo cinza musculoso que se projetava e se contorcia com veias. Quanto mais perto eu chegava, melhor conseguia ouvir sua respiração profunda e áspera. Ele não se virou para mim, mas parecia curvado sobre alguma coisa. Meu pé atingiu um membro e eu tropecei, gritando de surpresa. A voz que saiu da minha boca era mais alta, porém soando muito mais jovem do que a de realmente um de um rapaz de 18 anos. O grito repentino fez meu monstro congelar e lentamente ele se virou para mim. Em suas garras, ele segurava os restos desmantelados de algum tipo de cadáver. Seu sangue marrom fedorento manchava seu pelo. Quando ele me viu, ele sorriu com um novo conjunto de dentes afiados como navalhas. O cheiro de decomposição saiu de sua boca e eu me vi boquiaberto com pedaços de carne que pediu de suas presas. Eu era uma criança, então, me afogando em meu pijama adulto e sentindo os meus olhos se encherem de lágrimas. Eu tropecei para trás para colocar espaço entre nós e sufoquei um pequeno soluço quando ele estendeu a mão para pegar a minha. Por quê? Implorei, tomado pelo medo enquanto ele se aproximava muito mais e pairava sobre mim. Porque ele respondeu. Foi a primeira vez que eu ouvi sua voz, mas sabia que ele não soava assim. Ele falou em um estrondo baixo, errado e desumano, como algo antigo e não do nosso mundo. Você cresceu. Mais uma vez, ele estendeu a mão com as garras abertas, mas eu não a peguei. Eu o empurrei para longe e fui correndo sobre os corpos abaixo, indo em direção ao portal o mais rápido que pude. Acordei no meu quarto com minha mãe em pé sobre mim, exigindo saber por que eu estava gritando durante o sono e se eu precisava ir ao hospital. Hoje,
Tenho 23 anos agora e não tive sonhos desde então. E se eu estou sendo honesto, acho que nunca terei. Ainda penso neles de vez em quando, refletindo sobre isso com minha esposa e amigos. Eles sempre balançam a cabeça para mim, rindo e me lembrando que ninguém se lembra de coisas assim em idades tão jovens. Deve ter sido um sonho, todo pensado de uma única vez, e feito para parecer que estava se repetindo. Mas eu sei que não é o caso. Eu ainda lembro.